Obrigada. Álvaro, repercutir contigo. O Banco Central aí vai fazer hoje o leilão para tentar estabilizar o preço do dólar. Esta vai ser, inclusive, a primeira vez, né, que a autoridade monetária faz uma intervenção no câmbio durante este governo do presidente Lula. Queria entender, na sua leitura, como você vê, de fato, essa decisão do Banco Central em interferir aí no câmbio, qual o resultado esperado? É papel do Banco Central, né? Acho que não tem nenhuma grande novidade em relação a isso. É claro que por isso acontecer pela primeira vez dentro de um novo governo pode gerar alguma manchete, algum headline, mas acho que é um dia como outro qualquer, né? Acho que o Banco Central ele faz esse movimento eh, mais para tentar controlar a volatilidade de curto prazo das moedas, que têm sido penalizadas por conta desse ambiente de decepção, digamos assim, com o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Se a gente olhar para o desempenho do DXY esse ano, ele está subindo aí, 4% esse ano. Para um índice dólar, isso é muita coisa. E quando você olha o desempenho das moedas emergentes acumulados nesse ano, basicamente todas elas são negativas, com exceção do México, que tem um diferencial de juros muito atrativo, né, para o baixo nível de risco soberano que eles têm. Então, assim, todos os outros emergentes estão na mesma toada, né? E também precisando controlar a inflação, né? A gente sabe que uma das maneiras de você ter uma deterioração das expectativas de inflação é ter uma desancoragem cambial, né? Dado o pass-through para a inflação. Então, o que o Banco Central acho que está fazendo hoje nada mais é do que um controle de volatilidade. Talvez isso se repita aí nos próximos meses, porque não está muito claro ainda, né? Não é consensual que o Fed vai começar a cortar juros em junho, e mesmo se cortar até lá tem 2 meses, né? Então acho que será natural um ambiente aí de mais volatilidade. O Banco Central está tentando evitar esses movimentos no curto prazo. Inclusive, né, acho que esse é o ponto até que eu queria entrar aqui nessa conversa contigo falando justamente, eu li muita gente comentando ali que é um lote pequeno, teoricamente, ali pequeno para surtir de fato efeito, aí você muito bem coloca, né, pode ser que venha a acontecer mais, justamente por conta dessa pressão que a gente está vendo do diferencial de juros, né, Selic aqui caindo, essa perspectiva de cortes ainda mais futuros ali nos Estados Unidos, o quanto que você acha que isso de fato pode acabar também com o dólar mais alto ali, se de fato não tiver esse controle, essa estabilidade ainda, afetar a nossa inflação, considerando que muitos setores econômicos, a gente tem falado, né, bastante o agro, enfrentam aí custos dolarizados, a questão também importação ali de insumos e fertilizantes, a gente sabe que a moeda, ela traz aí um impacto muito claro na inflação, o que também acaba sendo aí um desafio para o próprio Banco Central, né? Exato. Então, assim, acho que bom, você comentou muito bem primeiro, né? O lote de fato não é muito considerável, o que talvez possa dar também essa narrativa de teste, né? Então, assim, primeiro vamos ver o que esse leilão pode surtir de efeito, e se vai ser necessário novos movimentos, e se for necessários novos movimentos, a gente já sabe como calibrar um pouco a magnitude desses swaps, dessas intervenções. Acho que é basicamente isso, né? Em relação à trajetória de inflação, acho que para o câmbio, digamos assim, atrapalhar as expectativas, tem que ser um câmbio com uma depreciação significativa, além do nível atual, e persistente, né? Então, assim, eu acho que o ponto do câmbio para a inflação não é a volatilidade do câmbio, que é o que o Banco Central está tentando controlar, é uma depreciação permanente. Não parece esse ser, acho que, o cenário base de ninguém, né? Assim, está todo mundo trabalhando com um ambiente um pouco mais apreciado de taxa de câmbio, né? Falando aqui de Brasil, por conta disso que você comentou. Olha, o Fed vai começar a cortar juros em algum momento do tempo, e isso vai ajudar o diferencial de juros de curto prazo, que é uma das variáveis que ajudam a explicar um pouco esse fluxo cambial, né? Então, a gente vendo um banco central mais hawkish, parecendo estar mais para um fim de ciclo, ou pelo menos ou parecendo dar sinais que em algum momento vai desacelerar o ritmo dos cortes. E por outro lado, o Fed iniciando o seu discurso de
o seu ciclo de corte de juros, talvez essa somatória possa resultar em R$ 1 ao longo do ano mais apreciado, né? Então, a gente está com esse call aqui na casa. Mas, de novo, assim, acho que o leilão de curto prazo hoje ainda é para controlar volatilidades de curto prazo, e volatilidades de curto prazo não trazem tanto impacto assim na inflação, né? Assim, a gente não trabalha com real de 5,20, 5,30 até o final do ano, por exemplo. Acho que isso seria uma surpresa muito grande, porque, primeiro, pelo timing de política monetária de Brasil e Estados Unidos, que a gente já comentou, que deveria favorecer ali a moeda brasileira. E o segundo ponto é que a gente tem visto dados de exportações em função de produção de petróleo ganhar uma narrativa bastante importante dentro do mercado, e parece que essa narrativa tende a se concretizar numa mudança estrutural da balança comercial, que deveria, em algum momento do tempo, essa é uma variável mais de longo prazo para câmbio, trazer um câmbio mais baixo estruturalmente. Mas aí são timings diferentes, né, do que a gente está conversando. Mas são duas narrativas que hoje são bastante fortes dentro do mercado e que não deveriam fazer uma depreciação muito significativa do real, a não ser que aconteça algum cenário de cauda aí no ambiente externo que a gente não está vendo, mas pelo ambiente doméstico parece que há uma possibilidade de alguma apreciação do câmbio para esse ano. Álvaro, muito bom dia para você, Felipe Nascimento, falando agora. Eu queria repercutir um pouco os dados do Boletim Focus que saíram mais cedo, principalmente quando a gente fala de inflação. Você estava muito bem comentando aí o impacto do câmbio, e a gente vê que o mercado projetou uma estabilidade das últimas semanas para a inflação agora em 3,75, mostrando que talvez não vai chegar ali naquele centro da meta que se esperava, mas vai estar ali dentro do intervalo. E a gente sabe que o Banco Central está fazendo as movimentações, está fazendo o trabalho necessário para controlar a inflação, mas agora colocou algumas incertezas no caminho ali para continuar com a trajetória de queda de juros. Como que está essa sua percepção, né? Como que está a sua visão a respeito tanto dessa inflação agora, algumas pressões a gente já está vendo que estão tentando ser controladas até por parte do governo, né? Seja na questão de energia elétrica, seja na questão de alimentos e na questão também da trajetória, né, do juro para conter esse ímpeto um pouco mais inflacionário que a gente está vendo. Então, bom, uma pergunta bastante ampla, né? Deixa eu tentar aqui pontuar. Em relação à inflação e ao Focus, que você bem comentou, nos parece que essa estabilidade ela está acontecendo por digamos assim, uma troca dentro da composição dessas expectativas, né? Porque o Focus ele solta aquela tabelona lá com o IPCA cheio, mas a gente também tem as expectativas da inflação de serviços, da inflação de alimentos no domicílio, da inflação de bens industriais. A inflação de bens industriais parece uma narrativa mais clara, né? Essas expectativas elas não têm se alterado. O que a gente tem para 24 aqui é uma inflação de bens industriais em torno de 2% para 2,2% para esse ano. Essa é uma narrativa que até melhorou, se a gente olhar um mês atrás, mas pouca coisa, 10 pontos base, né? Quando a gente olha para a inflação de alimentação no domicílio, isso também aconteceu, essa melhora também aconteceu, mas com uma magnitude um pouco maior, né? O mercado há um mês atrás estava projetando algo acima ali de 4,35 e agora já começa a negociar em torno de 4,13, a expectativa de inflação 24 para a alimentação no domicílio. Por que eu estou pontuando essas coisas? Porque o que está mantendo, digamos assim, estável as expectativas de inflação para 24 nos parece ser a inflação de serviços, né, em função de um mercado de trabalho ainda muito robusto, né? Quando a gente olha dados tanto do CAGED quanto da PNAD, não só mostra uma resiliência muito grande, como também não estão dando sinais muito claros de reversão de tendência dessa melhora, né? Então, se o mercado de trabalho continua bastante aquecido, se os salários reais e nominais continuam tendo um reajuste grande,
a gente deveria entender que a inflação de serviços não deveria ter uma desinflação muito forte ou muito rápida nesse ano. Então, acho que essa é uma preocupação. O ponto aí e aí acho que o segundo ponto da pergunta, que fala um pouco mais de política monetária, é que a partir da próxima reunião, na reunião de maio, o Banco Central já não olha mais para a inflação de 24, né? Ele já olha 100% para a inflação de 2025. E aí a inflação de 2025 ela segue bastante estável, mas a gente já vê também algum leve aumento ali desse 3,5 dentro da mediana. Se olhar a média, né, e acaba incorporando ali dados mais extremos da amostra, você já vê também um IPCA 2025 um pouquinho mais alto, né? E tudo isso acontece num cenário onde a inflação de serviços de 25 também não cede, né? Onde a inflação de bens industriais tende a ser mais elevada, né? Ali em torno de 2,5, né? Há um mês atrás era 2,4. E a inflação de alimentação, que era de 3,7 para final de 25, agora já está acima de 3,8. Então, tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que o Banco Central, quando ele começa a olhar as expectativas dentro do horizonte relevante, ele entende que há riscos de novas desancoragens. Quando ele ultrapassa o horizonte relevante, que são ali os anos mais longos da projeção do Focus, o mercado já há muito tempo, né, ou há mais de um ano, está com as inflações de longo prazo, né, ou seja, depois do horizonte relevante, desancorado da meta de inflação, né? Então, assim, porque assim, vamos lá, os economistas em geral, eles conseguem ter uma acurácia, né, uma assertividade boa das projeções e os modelos funcionam para 2 anos, né? Depois disso, geralmente o que a gente vê é uma conversão a taxas estruturais ou taxas naturais, né? Então, se a nossa taxa de inflação estrutural que o mercado está enxergando para 26, 27 e 28, ela já está há mais de um ano acima da sua meta, é porque tem algum risco embutido, né? E aí a gente pode debater sobre esses riscos, se é de fato uma inflação de serviços mais resiliente por muito mais tempo, se são riscos fiscais, o que é isso aí que está no preço, né? E aí, independente do que esteja no preço, é papel do Banco Central ajustar essa história. É por isso que na última ata ali do Copom, o Banco Central deu um tom a mais em relação às expectativas. No parágrafo 15 da ata, ele colocou, olha, é preocupante, né, você ter, por períodos muito longos, expectativas desancoradas ao longo de todo o horizonte relevante, e o comitê entende que tem que olhar isso com mais proximidade, né? Enfim, tem que olhar isso mais perto. É por isso que na nossa avaliação o tom ele foi mais hawkish, né? Mais duro do BC na semana passada, e que deveria, portanto, refletir na taxa terminal um pouco mais conservadora do que esta que está aí nas medianas do Focus, né? Até de uma certa forma. Bom, sobre Focus você perguntou da Selic, mas para minha surpresa foi a mediana de 2024 ainda não ter se alterado para algo em torno de 9,25, né? Porque para a mediana ser 9, porque dentro da amostra ainda existe parte do mercado acreditando numa Selic abaixo de 9 nesse ano, né? E me parece que após esse comunicado do Copom, que na nossa avaliação foi muito assertivo, né? Dando maior peso e preocupação para os dados de atividade e mercado de trabalho, não parece que a gente vai para um nível muito próximo do nível neutro, né? Então, a gente, assim, de novo, não mudou o foco, a mediana da Selic não mudou agora, mas eu acho que ela deve ou deveria mudar nas próximas semanas. Era esse o ponto que eu também queria entrar, viu, Álvaro? Quando você sinalizou, né, traçou todo esse cenário de incerteza, falou de uma ata mais hawkish, e aí eu ia te perguntar justamente dessa divergência, né? Se o Focus está projetando inflação mais alta, um pouquinho mais pesada, talvez esse cenário mais incerto, por que não muda então a projeção em relação à Selic? O Banco Central estaria quase que
fadado a não levar essa Selic a 9%, ou o mercado, e aí eu queria saber a sua opinião, ou o mercado talvez esteja tentando vislumbrar uma terminal, mas numa velocidade mais lenta, né? Chega a 9% lá no fim do ano, talvez contando com uma queda de juro pelo Fed, talvez contando com um cenário externo ali para trazer essa percepção. Estaria o mercado se ancorando nessa possibilidade, já que os efeitos mais de curto prazo não permitiriam, né, essa taxa de 9%, como a gente tem conversado com muitas pessoas por aqui. E aí eu queria saber a sua percepção também, a percepção do BTG em relação a essa taxa terminal. Tá bom. Então, assim, uma coisa é o que a gente acha, outra coisa são as probabilidades do mercado. Uhum. Assim, olha, pode ter uma taxa abaixo de 9? Pode. É só você cortar 50 em junho e continuar cortando 25 até a última reunião. Aí a Selic termina em 8,75. A gente acha que isso vai acontecer, pelo menos aqui no banco não. Não é o nosso cenário base. O nosso cenário base é de um ambiente mais preocupado para a inflação de serviços em razão da atividade mais alta do que todo mundo imaginava. Isso de uma certa forma, assim, a gente já vinha falando disso aqui há algum tempo, né? E se concretizou nessa ata, né? Então, assim, quando o mercado saiu daquela narrativa de será que acelera os cortes pois vai desacelerar em algum momento, a gente já estava nessa turma que achava que a desaceleração estava muito mais próxima que a aceleração dos cortes, né? Se a gente voltar uns 3, 4 meses, era mais ou menos esse o debate. Bom, dito isso, assim, olha, pode chegar em 9? Também pode, né? Porque se o Banco Central cortar 25 em junho, mas continuar cortando até esse ritmo até o final do ano, ele chega em 9%. Agora, os meus pontos, basicamente, sobre talvez a nossa postura um pouco mais conservadora com projeção de juros, tem alguns pontos, né? O primeiro é que a desinflação que o Brasil tem observado nos últimos 12 meses tem colocado o IPCA para baixo do teto da meta, que tem colocado a média dos núcleos de inflação abaixo de 4%, elas têm dois grandes atores, bens industriais e alimentação. Por que a alimentação? Porque a gente teve uma safra muito grande no início do ano passado, né, que ajudou bastante a atividade, e quando você tem uma atividade crescendo com uma grande contribuição do agro, isso é deflacionário para a economia, porque a alimentação tem o maior peso dentro do IPCA dos subsegmentos, né? Então, é claro que a gente teve ali uma desinflação ao longo do ano passado e que ainda está batendo nesse ano. Bens industriais, então, assim, primeiro ponto, essa queda de inflação do ano passado pouco tem a ver com política monetária. Foi um efeito exógeno na política monetária, né? Foi um evento em razão da produtividade do agronegócio. O segundo ponto que contribuiu muito para essa desinflação como eu falei, foram bens industriais. O Brasil, ele não é um grande produtor de bens industriais, ele é um grande importador de bens industriais. E boa parte dessa importação vem da China. E quando a gente olha para o índice de inflação ao produtor da China, o PPI chinês, ele está rodando a menos 2,7 nos últimos 12 meses, né? Então, a deflação que a gente está tendo teve em bens industriais ali no último ano, também não é um efeito não é exatamente um efeito associado à política monetária, é um efeito do menor crescimento da economia chinesa que tem exportado deflação para o mundo. Então, assim, quando vocês estiverem escutando, olha, a China está nesse momento exportando deflação para o mundo, é porque o PPI está negativo e bens industriais no mundo inteiro acabam ficando mais baratos. Assim, é isso que está acontecendo. É por isso que, por exemplo, nossa balança comercial também foi muito forte no ano passado, não só pela grande exportação, mas porque o nosso preço de importação geral da nossa balança comercial foi muito mais baixo, né, dado esse desaquecimento da economia chinesa.
Bom, mas e onde então a política monetária atua bastante? A inflação de serviços. Porque a inflação de serviços você não... não há país que exporte deflação de serviços, né? Assim, é uma dinâmica muito associada à dinâmica doméstica, o mercado de trabalho. E de novo, né, o mercado de trabalho, tudo bem que a criação líquida de empregos do CAGED, quando você vê um acumulado de 12 meses, ela tem sim mostrado uma queda, né? Mas quando a gente olha os últimos 3 meses, esse acumulado 12 meses de contratação líquida do CAGED voltou a reacelerar. Os salários formais das pessoas que estão sendo admitidas em relação às que estão sendo demitidas está nas suas máximas históricas. Quando a gente vai olhar o qualitativo da demissão, não é exatamente uma demissão majoritariamente sem justa causa, não é uma demissão relacionada a um desaquecimento da economia e, em razão disso, a empresa precisa enxugar a folha de pagamento. Não é isso. Tem uma parte, sim, que é isso, mas quando você olha a pesquisa do CAGED e vê a parte das pessoas que estão respondendo sobre o porquê, de qual foi o motivo do desligamento, tem mostrado um crescimento muito grande de desligamentos a pedido do empregado, ou um acordo entre empregado e empresa, mostrando, portanto, que há também uma demissão em razão de um mercado aquecido, que está fazendo uma oferta melhor para o concorrente para tirar aquele cara de lá. Então com essas leituras, me parece difícil a gente ter uma rápida desinflação de serviços. Ela tende a acontecer a desinflação? Sim. A gente acabou de falar que o mercado está aí com uma expectativa de 4,3% para a inflação de serviços no final desse ano, enquanto o IPCA de serviços corrente dos últimos 12 meses é 5,2%, 5,3%. Então, vai haver uma desinflação. Agora, ela está sendo lenta e gradual, né? Eu acho que é nisso que o Banco Central se ancorou para mudar o seu forward guidance e comprar mais liberdade. Não está batido o martelo que vai desacelerar em junho, apenas a nossa opinião. Mas ele fez isso para ficar mais confortável em analisar os dados de curto prazo da nossa economia e ver como isso está impactando a inflação de serviços. Vão ter as pessoas que vão falar o seguinte: mas o Banco Central não vai desacelerar com o Fed cortando os juros. Não sei se guarda a relação mecânica, né, para usar um termo que o Banco Central tem usado recentemente, né? Porque se o Fed começar a cortar juros, claro, ajuda o resto dos bancos centrais emergentes a continuarem um processo de flexibilização. Mas tem 2 pontos. Primeiro, o Brasil começou o processo de flexibilização monetária muito antes dos Estados Unidos, ponto 1. Né? E ponto 2, né, um corte de juros nos Estados Unidos não traz nenhum tipo de impacto deflacionário para a inflação de serviços do Brasil. Né? Então, me parece que, dado o texto do Banco Central ali na ata, né, a clara preocupação com o mercado de trabalho e ato de produto e inflação de serviços, ele vai precisar olhar um pouco mais para a dinâmica doméstica do que a dinâmica externa para determinar ritmo e Selic terminal desse ano. Boa. Álvaro, quero agradecer sua participação, mas só trazendo uma informação importante aqui. Saíram os dados do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, do JOLTS. A expectativa era 8.760 ofertas de empregos, e aí veio 8.756, veio bem em linha com o que era esperado, pouca coisa acima do que tinha sido registrado no mês anterior. Encomendas à indústria veio um pouquinho pior, aí veio 1,4, mas aí trazendo, né, claro, que o dado importante que a gente vê dos Estados Unidos de emprego acaba sendo payroll na sexta-feira, mas já serve para trazer algum alerta aí para o mercado, ou trazer alguma visão, talvez, de que o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos esteja equilibrado, né? Sem grandes
pendências para um lado ou para o outro. Sei que o dado acabou de sair, não vou pedir uma análise, mas é só para a gente vislumbrar aí algum cenário sobre o JOLTS e também, obviamente, expectativa do payroll, por gentileza. Tá bom. Assim, eu não sou muito especialista em US, não, né? O meu foco é mais Brasil, sim, mas assim, eu acho que não dá para, assim, a gente tem visto uma certa descorrelação desses dados do JOLTS, do ADP, em relação ao payroll, né? Ao non-farm payroll, que é o dado ali que o mercado olha com mais acurácia. Esse mercado, essas projeções do payroll, elas têm ganhado bastante assim, variância, né? Desvio padrão em relação ao que o mercado está esperando. Assim, tem opiniões para todos os gostos e, consequentemente, tem impactos ali na curva também para todos os gostos, né? Qual de Fed Fund Rate terminal para todos os gostos. Assim, a gente entende que o mercado de trabalho ele até pode vir ali, o non-farm payroll, ele até pode vir em linha ou surpreender um pouco para baixo nessa sexta-feira, mas eu acho que isso não altera ainda significativamente digamos assim, a narrativa dos diretores do Fed em relação à política monetária. Acho que eles estão sendo bastante claros quando falam ali nas conferências de que de que o comitê está esperando uma clara sinalização de reancoragem das expectativas em torno das metas para começar o ciclo de corte de juros. Então, claro que o payroll ele é muito importante, né, porque o mercado de trabalho americano estava bastante resiliente, tem mostrado alguma desaceleração, né, não só na criação de empregos, mas também no crescimento dos salários, né, então também é um ponto importante para se ter uma melhora da inflação de serviços lá nos Estados Unidos, que tem uma composição parecida com a brasileira, né, atualmente. Então, a gente está precisando ter uma, digamos assim, acho que mais do que um payroll para baixo, né? Acho que precisa de ter leituras de CPI, PCI, cada vez melhores para o Banco Central estar mais confortável com esse ciclo de corte de juros, né? Dado a dado, né? O data depending, como você citou do Banco Central, né? Brasileiro, vamos citar do Banco Central americano também. Ô Álvaro, agradeço demais sua participação, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui com a gente mais uma vez. Até uma próxima, uma ótima semana para você.